Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal e nessa aula eu vou te ensinar como configurar a iluminação com Realcine 2.0, tá? Uma forma bem simples, bem prática, tá? Para você aprender de vez como deixar seus projetos bem iluminados usando o Realcine 2.0, tá? Utilizando a versão do Promob 2020. Eu tô com o ambiente aqui que eu fiz só para a gente representar, coloquei aqui esse bloco de sofá só para ter algum item ali para a gente ver a questão de sombras e tudo, tá? Mas a iluminação aqui a gente vai configurar nessa aula a iluminação natural do Realcine 2.0, que a gente também tem a iluminação artificial que a gente pode configurar e nessa aula nós vamos falar só sobre a iluminação natural do Realcine 2.0, tá? Então, esse ambiente aqui bem simples. Vou abrir aqui, ó, Realcine 2.0, as configurações. E assim que você instala ele no seu computador, isso aqui provavelmente usar o sol e o céu ele vai estar desabilitado. Então ele vai estar assim. Eu vou desabilitar. Aqui provavelmente vai estar sem imagem de fundo. Eu vou tirar também, tá? Vou colocar aqui, ó, deixar na renderização, renderização final, para não demorar tanto aqui, tá? Então tá aqui. Vou colocar para renderizar, você vai ver o que vai acontecer. Olha só, meu projeto está escuro. Isso por quê? Porque eu não tenho nenhuma iluminação artificial no meu projeto e eu desliguei a iluminação natural do meu projeto. Então ele vai ficar todo escuro. Então, vou já fechar aqui. Abrir aqui novamente configurações do Realcine 2.0. Tá, então isso aqui, a luz do sol, ele é praticamente a luz natural do seu projeto. Vai estar aqui. Aqui você tem as configurações. E a primeira opção que a gente tem aqui é de tema. Então, entre essas opções eu tenho pôr do sol, e ele vai mudar aqui tanto a luz do sol como a luz do céu. E essas cores aqui também ele vai mudando, ó. Pôr do sol, nascer do sol, olha só, ele já mudou um pouco aqui a cor. Noite, meio-dia, nublado e céu limpo. Você tem essas configurações aqui. E isso, essas pré-definições, ela vai influenciar na luz do sol e na luz do céu. Mas o que é esse luz do sol e luz do céu? Essa luz do sol aqui, de uma forma bem simples, bem prática para a gente entender, basicamente ela vai ser ali o que vai marcar a sua cena, tá? O seu projeto. Então aqui a gente sempre vai trabalhar com uma intensidade um pouco baixa, tá? Porque ela só serve para fazer a marcação. E essa luz do sol, ela tá influenciada aqui nessa cor aqui, ó. Por exemplo, aqui, meu projeto eu quero representar ali o pôr do sol, então ali mais ou menos meio-dia, tá? Então se você for olhar na janela da sua casa alguma abertura, você vai ver que vai ter em um local que esteja batendo ali o sol, a iluminação, você vai ver que o reflexo que vai ter na parede, ele vai ser um pouco meio amarelo por conta do sol. Então isso aqui a gente representa aqui, luz do sol. Por exemplo aqui, vou colocar essa cor aqui. Ó, luz do sol. E aqui eu vou colocar 200. E essa luz do céu eu vou deixar baixinha por enquanto. Só para a gente ver o que vai acontecer. Vou colocar para renderizar. Olha só aqui. Aqui eu tenho um reflexo da janela, tá? E olha como ele tá um pouco amarelo. Por quê? Porque eu defini lá essa cor lá no Promob. Então você consegue fazer isso aqui. Aqui, ó, também repara que na parede ele tem um aspecto um pouco como se ele tivesse e bateu a luz aqui, ele refletiu um pouco. Então, aquela parte lá da corzinha da luz do sol, você consegue definir a tonalidade que você quer passar na sua imagem, tá? Você consegue definir isso. Deixa aqui finalizar para a gente ver a imagem já com a renderização final. Olha só. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa imagem aqui em standby, vou configurar aqui, ó. Essa cor aqui eu vou tirar, eu vou deixar ela branca, tá? Agora vamos renderizar novamente. Enquanto tá renderizando aqui, vou te mostrar o nosso site, tá? Se você quiser estudar Promob comigo, ter o meu acompanhamento direto pelo WhatsApp, vou deixar o link aqui, o primeiro link na descrição do vídeo vai ter o link do nosso site, tá? E aqui, ó, o suporte ele é direto pelo WhatsApp. Aqui tá alguns projetos que a gente vai aprender a fazer em aula, tá? Olha só, isso aqui são projetos que a gente desenvolveu em aula dentro do curso. E dentro do nosso curso a gente ensina Realcine 1.0 e Realcine 2.0, tá? Só o módulo de renderização tem mais de 40 aulas, então é um curso completo para você aprender passo a passo como dominar essa ferramenta. A gente ensina também, ó,
render em 360 para você encantar os seus clientes e conseguir vender mais, detalhamento técnico, olha só. Então é um curso completo, certificação, e aqui ó, você pode ver todos os módulos, ó, módulo 1, módulo 2, e aqui tem todas as aulas. Então tá aí, primeiro link na descrição para você que quer se aprofundar mais no Promob, aprender de uma forma profissional, deixar os seus projetos bonitos. Tá aqui o nosso curso para te auxiliar nisso, tá? Vamos voltar aqui para ver se já renderizou. Ainda está renderizando, mas aqui a gente já pode ver a mudança, ó. Eu não tenho aquela tonalidade um pouco amarelada na minha cena. Por quê? Porque eu desabilitei ali a cor da luz do sol. Então, se eu deixar esse aqui de canto, vou pegar aqui a outra imagem, olha a diferença. Então, aqui você já consegue fazer essa representação da sensação que você quer trazer no seu projeto. Eu quero trazer no meu projeto uma sensação ali de um pôr do sol, de um meio-dia, mais ou menos, qual a tonalidade que você quer trazer. Aí como que você vai saber qual tipo de iluminação você vai colocar aqui? O que eu gosto de indicar para os nossos alunos é repare na sua casa. Se você tem uma janela na sua casa, tem uma entrada de sol na sua casa, repare ali de manhãzinha cedo como é que fica essa cor. Meio-dia, como é que fica essa tonalidade? Aí você vai começar a trazer isso para o Promob para ter uma realidade melhor nos seus projetos. Então aqui a gente já conseguiu definir, já conseguiu entender o que é essa luz do sol, tá? Beleza. Agora outra coisa aqui, essa questão aqui da intensidade, ela influencia tanto? Influencia, eu vou te mostrar aqui como que ela vai influenciar. Vou deixar ela aqui, ó. Tava em 200, agora eu vou colocar ela em 1000 para você ver o que vai acontecer. Vou colocar para renderizar. Olha como já está bem mais forte. Nem finalizou, mas a gente já consegue até comparar aqui, ó. Vou trazer ele um pouco para cá. Vou trazer um pouco para cá. E eu vou pegar a primeira imagem. Olha só a diferença. Então, nessa intensidade lá, você vai trabalhar a intensidade que você quer representar aqui com o Realcine 2.0 na sua iluminação natural, tá? Então, vou deixar finalizar aqui para a gente comparar. Ah, outra observação. Aqui nessa cena eu não trabalhei nenhum tipo de material, tá? Então meu bloco decorativo, que é esse sofá, ele tá sem nenhum material, porque eu peguei ele do catálogo 3D e os outros materiais que tem aqui, tanto na parede como no teto, são os materiais naturais que o Promob ele trouxe. Então a gente consegue ter um realismo na nossa foto trabalhando os M-Codes aqui no Promob com o Realcine 2.0. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma intensidade um pouco mais fraquinha, aqui tem uma intensidade um pouco mais forte. Então aqui, nessa parte aqui de configurações, a cor, ela vai servir justamente para isso. Esse aqui do céu, ele vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Só que essa cor do céu, ele distribui mais homogêneo. Deixa eu colocar aqui na cena para você ver, olha só. Ele tem uma distribuição no projeto todo. Já a luz do sol, ele vai marcar aqui aonde está entrando o sol. Claro que vai refletir aqui no projeto, mas ele serve mais para fazer essa demarcação, como se fosse realmente a luz do sol, tá? E essa luz aqui do horizonte, ele faz uma distribuição mais homogênea. Então aqui, a luz do sol, ela serve para dar esse efeito. Beleza. Vou deixar aqui, por exemplo, 150. E esse luz do céu é o que? Essa luz do céu aqui, ele vai ser o que vai clarear o seu projeto. Ele vai dar, digamos que, iluminação para o seu projeto, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou deixar em 150 e aqui a luz do céu eu vou deixar zerado. Vou colocar para renderizar para você ver o que vai acontecer. Não necessariamente quando ele está zerado, ele vai deixar o seu projeto escuro. Isso por conta da intensidade que a gente tem da luz do sol. Porém, ele não vai ter essa iluminação. Aqui a gente já consegue ver, ó. O meu projeto ele não está escuro, igual como se ele tivesse desabilitado ali o efeito de luz do sol, luz do céu. Porém, olha só como ele está escuro aqui assim, ó. Aonde eu não tenho aqui essa marcação aqui, ele deixa o meu projeto escuro. Então, essa luz do céu, ela serve justamente para isso, para iluminar o seu projeto, tá? Vou deixar finalizar aqui, ó, finalizou. Então, essa luz aqui, configuração do Realcine 2.0, ó, ela serve justamente para isso, para iluminar. Então, se o seu projeto está escuro, por exemplo aqui, vou colocar 3.000. Você vai ver que o meu projeto ele vai estourar. Ó, 3.000. 3 não, vou botar logo 5. Interrompemos a sua programação normal para te pedir, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscrever, deixar o seu gostei para você não perder nenhum vídeo quando a gente publicar aqui no canal, e também para te avisar que aqui na descrição do vídeo, caso você queira se aperfeiçoar
na melhor ferramenta para projetos de móveis planejados do mercado, vai ficar o link do nosso curso completo, onde você vai aprender modelagem, renderização, plano de corte, listagem de peças, orçamento. É o curso mais completo de Promob online. Então, confere aí o primeiro link na descrição e continue assistindo seu vídeo. A renderização vai estourar. Ah, outro detalhe importante que eu vejo muitas pessoas que estão começando a trabalhar com Promob, e isso tanto com Realcine 1.0 como Realcine 2.0, que acaba que não tem um efeito assim muito legal nos seus projetos, não tem um realismo muito bacana nos seus projetos, é o que? É ele não fechar o ambiente. Como assim, Jorge? Vou te explicar aqui, ó. Olha só, eu saí aqui do meu ambiente ele tá todo fechado, ó. Tá todo fechado. Então vejo muitas pessoas que eles fazem um projeto, deixa aqui uma parede sem fechar e vai tentar renderizar e acaba que não tem um resultado muito bacana. Só que, por que ele não vai ter um resultado bacana? Porque ele não está simulando alguma coisa ali real. Na casa do seu cliente, se a parede ela é fechada, se o ambiente ele é fechado, você tem que simular a mesma coisa na casa do seu cliente. Tem uma abertura de janela? Coloca a janela. Tem uma abertura de porta? Coloca a porta. Não tem nenhuma iluminação? Não faz iluminação. Utilize iluminação artificial. Então, por isso que muitas pessoas não conseguem ter um resultado muito bacana utilizando o Promob, tanto com Realcine 1.0 como com Realcine 2.0, porque eles não reproduzem realmente como é o ambiente na casa do cliente. Isso influencia muito, principalmente se você quer trazer algo mais natural, uma iluminação natural. Porque se eu tenho uma abertura aqui na minha janela, na parte aqui de trás, ó, eu tenho essa parede aqui de trás de mim, ela tá aberta, vai ter iluminação nela. Tá? Vai entrar iluminação por essa parede. Então, o meu efeito não vai ser um efeito tão natural assim. Deixa eu ver aqui se finalizou. Olha só a diferença. Tá vendo aqui que eu consigo ver a marcação da janela, mas bem pouquinho. Por quê? Porque eu aumentei muito a iluminação da luz do céu. Então, ó, ele não deixa nem sombra praticamente, ó. Não tenho quase nenhum detalhe na minha imagem. Então, o que eu aconselho você fazer aqui dessas configurações? Aqui você pode começar a trabalhar, por exemplo, com 100 e vai aumentando um pouquinho para você ver o resultado que você se agrada. E aqui de luz do céu, você pode começar, por exemplo, com 400, 800, 600. Vou colocar para renderizar isso aqui, para você ir vendo ali como que vai ficar o resultado final, tá? Deixar ele renderizar aqui. Olha só como ficou algo mais natural. Tá finalizando ainda aqui a renderização. Olha, finalizou, tá? E olha como ficou aqui. Eu consigo ver um detalhe de sombra melhor. Então, você vai trabalhando aqui com essa intensidade. Beleza, a gente tem mais um item aqui no Realcine 2.0, que é o que? Essa luz aqui, ó, horizonte. O que seria esse horizonte? Esse horizonte aqui, ele serve simplesmente para ele trazer uma cor para o seu projeto, tá? Por exemplo, eu vou deixar aqui a luz do sol branca e eu vou deixar a luz do céu branca e eu vou deixar a luz do horizonte branca, tá tudo branca. Então aqui não adianta nem eu tentar mexer aqui nessa intensidade porque tá branca, então não vai ter reflexo, tá? Isso aqui eu poderia até deixar zerado. Se eu não vou trabalhar a cor aqui, isso aqui eu posso até deixar zerado. Beleza. Luz do céu vai clarear o meu projeto, então eu preciso deixar. Vou colocar para renderizar para você ver o que vai acontecer. Olha só o que aconteceu. Meu projeto, se a gente for comparar com outra renderização, deixa eu trazer para cá, por exemplo, essa daqui. Ó, trazer essa daqui e a última renderização que é essa daqui. Olha a diferença. Aqui eu deixei tudo branco e olha a diferença aqui na tonalidade. Notou aqui, né? Beleza. Agora eu vou vir aqui configurações, tá? E aqui no horizonte eu vou colocar uma cor. Vou colocar essa aqui. Agora eu vou botar para renderizar novamente, você vai ver o que vai acontecer. Ó, já conseguimos notar. Então aqui, ó, ele traz essa cor, ele traz a intensidade dessa cor aqui para minha cena por completo, tá? Então isso aqui, geralmente, deixa eu finalizar aqui para a gente ver o resultado final. Para eu te passar um macete aqui que talvez vai te ajudar bastante nas suas renderizações. Talvez não, com certeza vai te ajudar bastante. Ó, finalizou. Isso aqui, se você faz pós-produção no seu projeto, tá? Se você trabalha com pós-produção, tanto com Photoshop ou outro aplicativo, dentro do nosso curso a gente ensina pós-produção com Photoshop e com site gratuito. Se você faz, isso aqui não necessariamente você precisa se prender a colocar alguma cor aqui. Por quê?
Na pós-produção, a gente consegue trazer aqui um filtro para nossa imagem trabalhando em intensidade. Então, muitas das vezes eu não utilizo aqui, eu não utilizo nada aqui nessa configuração aqui de horizonte, porque eu gosto de fazer isso lá na pós-produção. Então, quando é uma cena que eu vou fazer pós-produção, é algo mais trabalhoso, assim, que eu vou me dedicar mais no projeto, eu sempre faço a pós-produção lá no Photoshop. Então, eu faço esses ajustes lá. E lá eu consigo definir uma cor melhor para mim. Então, eu consigo ter uma autonomia maior no resultado que eu vou querer, tá? Porque aqui eu deixo minha cena mais ou menos do jeito que tá. Deixa eu pegar aqui mais ou menos do jeito que tá aqui, tá? E lá no Photoshop eu consigo definir a cor que eu vou querer para minha cena aqui, a intensidade que eu vou querer, que seria o que você faz aqui com o Realcine 2.0, tá? Essa questão aqui de azimuth e altitude, a mesma coisa com o Realcine 1.0. Azimuth aqui você vai posicionar onde você quer a entrada do sol. É como se aqui fosse o sol. Se o sol tá aqui, ele vai refletir aonde? Ele vai refletir aqui, que é o que está acontecendo aqui com a nossa parede, ó. Ó, é isso aqui, ó, o azimuth, o sol ele tá batendo aqui. Então isso aqui a gente consegue configurar aqui pelo azimuth. E esse altitude é a altura do sol. Então se eu tenho o sol batendo aqui, se eu quero deixar o reflexo dele no piso, o que que eu faço? Eu aumento mais aqui, ó. Por exemplo, eu vou deixar em 33. Vou colocar para renderizar, você vai ver a diferença. Olha só como o reflexo aqui ele já tá mudando. Então lá a gente consegue definir essa altitude aqui. Tá, e como que eu consigo trazer algo mais realista para o meu projeto? Igual a dica que eu já te passei aqui no começo do vídeo. Observa na sua casa, tem uma janela, tem entrada ali. Verifica agora que é 12 horas e 12 horas da tarde e o reflexo na parede está desse jeito aqui. Aí você vai no seu projeto, você vai fazer essa mesma representação. Ah, aqui na minha cena eu quero representar como se fosse ali umas 12 horas da tarde. Na minha janela o reflexo está mais ou menos assim. Então nessa janela ele vai ficar parecido. Aí você vai simular a mesma coisa aqui no Promob. Assim você vai ter um resultado incrível nas suas renderizações utilizando o Realcine, tanto 1.0 como o Realcine 2.0. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Clica lá no primeiro link, conheça o nosso curso, tá? E se não é inscrito no canal, ainda se inscreve e eu espero aqui nos próximos vídeos do canal.